Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Futebol e a política andam lado a lado assim Nasceu assim, né? Eu pergunto, né? Como é que o Flamengo conseguiu lá o Campo da Gávea, né? E aí você vai, Botafogo, Caio Martins e tudo aí envolve a política. Aliás, você falou de estádio, né? Eu me lembro que uma das propostas da Chapa Azul era habilitar a Gávea, né? O estádio José Bastos Padilha, para jogos de menor porte. Campeonato Carioca, jogos menores. Como era e sempre foi nos anos 80, eu me recordo de ser gandula inúmeras vezes no Zé Bastos Padilha, e vai passar por um processo de reforma agora, e o impacto da torcida ali, né, do movimento. Nós temos agora o shopping foi autorizado. Quantas pessoas frequentam aquele shopping? Qual é o impacto urbano do shopping Leblon naquela região? O Flamengo teve autorização do governador Garotinho, na época, nos anos 90, para a construção do estádio, que ia ter loja, ia ter um shopping. Então é perfeitamente possível. Basta o Flamengo buscar com as autoridades locais, iniciar primeiro com a reforma da arquibancada que lá está, com risco grave de ter um problema lá. Eu me lembro que eu fui inúmeras vezes, eu tirava foto de ferro aparente, viga aparente, sim, caindo reboco. Então, a primeira coisa, a gente tem que reformar. E é perfeitamente possível. Eu estava ouvindo o podcast do Valim aqui na semana passada, e ele falou muito bem sobre a SAF do estádio. O Flamengo já tem um terreno na Gávea. É perfeitamente viável a gente fazer um estádio para 12 mil. A gente reformando aquela arquibancada ali, você consegue abrigar 12 mil. No segundo momento, você coloca uma arquibancada do outro lado, atrás, e avança, porque tem jogos de menor porte que são deficitários. Eu vi no balanço do Flamengo, por óbvio que esse estádio não é para o Flamengo jogar uma final, mas nós temos jogos de menor porte em que o Flamengo tem déficit. É muito custoso jogar no Maracanã. São 19 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. É muito caro jogar no Maracanã. Esses jogos de Carioca com a molecada da base, enfim, lá os crias. Flamengo e Bangu, Flamengo e América ali, vai descendo. É isso, o campeonato estadual é a mesma coisa. O Maracanã acaba se tornando caro e o Flamengo precisa se associar a alguém para manter o estádio, que no caso atual é o Fluminense. E vocês falavam muito também dos treinos na Gávea para o público, para aproximar né, o torcedor, o associado do clube, que se distanciou muito, né, dos jogadores. A relação precisa futebol voltar a ser humanizada. Hoje os jogadores ficam encastelados nas suas mansões da Barra da Tijuca. Como o poeta Túlio também fica encastelado na sua mansão na Barra da Tijuca. Fico encastelado, mas não sou jogador do Flamengo. E isso acaba tirando o jogador do contexto real, de que ele é amado pela torcida, ele é valorizado, óbvio, ali é o ambiente de trabalho dele, mas, repito, o elemento paixão precisa estar presente sempre no futebol. Precisa ser regado, né? Às vezes eu acho que o Flamengo se distancia um pouco. É um jardim que precisa ser regado constantemente. Você falou de Maracanã, eu lembro que você defendia ali na eleição, não sei agora, depois que dali de 2021 pra cá muita coisa mudou, né? Questão de licitação, a gente teve toda uma situação diferente, mas você defendia, você falava que o estádio do Flamengo é o Maracanã. Você ainda tem esse pensamento, olhando hoje toda essa situação da licitação, que tá até lá em via de discussão no Tribunal de Contas do Estado e tal. Qual é a sua opinião? Ou o Flamengo tem que partir para um estádio próprio mesmo? Bom, nós estamos tendo muito problema com essa licitação do Maracanã, e não é de hoje. Isso, na verdade, o Maracanã não vive sem Flamengo. O Maracanã não é rentável sem Flamengo. Então, de fato, para o Flamengo construir um estádio, nós vamos encontrar resistência dos órgãos
públicos que vão dar as concessões devidas, as autorizações para a construção. Então, nós não vamos contar com a boa vontade. Isso é fato. Então, nós precisamos vencer essa licitação do Maracanã para jogar com tranquilidade e com um custo baixo. O Flamengo precisa diminuir o custo do Maracanã. Agora, eu meditei na semana passada sobre essa possibilidade que o Valim aqui aventou, mandei inclusive uma mensagem para ele, sobre a possibilidade de uma empresa exclusiva para a construção de um estádio. Mas eu vou te complementar, para você comentar também. Uma sociedade com propósito específico. Então, mas essa empresa não poderia ser a com o BRB, porque inclusive uma das justificativas para essa parceria com o BRB, de montar essa nova razão social, seria que essa grana, né, que rendesse dessa empresa, dessa sociedade, inclusive acho que até o presidente do BRB falou sobre isso, de ser direcionado para a construção de um estádio. Será que de repente não poderia já aproveitar essa sociedade e aí eu entraria mais você falando se teria alguma questão jurídica de se fazer uma SAF, sei lá, ou com mais participações para a construção do estádio? O que a gente pode fazer é uma empresa, aí o nosso estatuto precisa regulamentar como é que o Flamengo pode integrar uma pessoa jurídica de direito privado, a Flamengo Associação ter cotas de uma limitada ou de uma SA para construir um estádio. Isso precisa ser regulamentado. Mas isso é possível fazer. É possível, mas não há regulamentação. Isso já foi dito por vice-presidente do próprio conselho, mas infelizmente essa matéria ainda não foi levada. Então o Flamengo pode, isso é viável, até porque nós, no recorte dos últimos 10 anos, tivemos um bom superávit. Exceto 2020, que foi o ano da pandemia, e 2013. Ou seja, a janela dos últimos 10 anos, o Flamengo teve dinheiro pôde juntar dinheiro. E é basicamente como um projeto do CT. Isso aqui meu pai que está nos ouvindo vai saber melhor do que eu. Quando foi comprado o terreno do CT, na gestão do presidente Jorge Elal. Tanto é que o CT leva o nome dele. E essa compra foi liderada pelo então vice-presidente Walter Joaquim, que descobriu o terreno, lá era uma granja. Isso é uma compra de Estado. Isso é uma ação de Estado, não é uma ação de governo. E o Flamengo precisa, se assim decidir, né? Vamos construir um estádio. Cansamos dessa eterna briga com o Maracanã. Então, isso é uma decisão de Estado. Precisamos ou se associar a alguma empresa ou fazer um fundo em que, por exemplo, foram 160 milhões de superávit. Flamengo, isso no ano passado. E o Valim falou exatamente disso, né? Bota 200 milhões o Flamengo e os 800 milhões para fechar um bi com o parceiro. Por exemplo, quando o Flamengo saiu do ato trabalhista, que foi a revolução financeira do Flamengo começa com Hélio Paulo Ferraz aderindo ao ato trabalhista. Mérito do desembargador Marcelo Antero de Carvalho, desembargador do TRT. E ali o Flamengo passa a depositar um percentual sobre as suas receitas de bilheteria para evitar as penhoras no fluxo de caixa dos nossos ativos, que ficava em conta. Então, às vezes, você tinha um vencimento para pagar. Um jogador, você tinha penhora da Justiça do Trabalho, que é um processo célere, de natureza alimentar. Então, em 2003, nós conseguimos afastar esse empecilho da rotina do dia a dia, na rotina mesmo. Depois, com a implosão do Clube dos 13, o Flamengo passa a negociar diretamente os direitos de transmissão. Então, a nossa receita ela aumenta exponencialmente. E com a certidão negativa de dívidas, o Flamengo pode tranquilamente captar dinheiro com as leis de incentivo para fazer os esportes amadores rodarem sem necessidade de retirada do dinheiro do futebol. Então foram esses 3 pilares, né, sólidos, ou seja, o Flamengo cumpriu o ato trabalhista. Então, o ato trabalhista você pode fazer dos moldes, pegar um percentual de bilheteria do broadcast ou do match day, que são as receitas, e colocando no fundo para o projeto estádio. Agora, é um projeto de longo prazo.
Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!